O Kaique Pro finalmente fez a sua estreia na Classic Physique, depois de muita expectativa por parte do público, muito hype criado por conta da mídia, dos criadores de conteúdo, de grandes personalidades da nossa mídia maromba, e infelizmente o público saiu frustrado. E hoje eu vou falar sobre o paradoxo do atleta. O Kaique Pro é apenas um exemplo entre vários daquilo que eu intitulei de paradoxo do atleta. E o que isso significa para vocês entenderem? É aquele atleta que surge, cria muito hype, as pessoas gostam, ele é carismático ou então entrega muitos resultados em cima do palco e ele vai crescendo, vai evoluindo até que um momento ele atinge, entre aspas, o seu teto, ou ele para de evoluir, de progredir suas colocações, para de vencer, e aí então aquele público que estava apoiando, que estava lá ele empurrando aquele atleta, então para de apoiar e começa a vir as críticas. É como se a gente tivesse o Bruce Wayne que decidiu virar o Batman e o público, as pessoas de Gotham City sabe que ele é o Batman, então apoia a iniciativa dele, que legal, vai lá Bruce Wayne, pega todo esse dinheiro, investe em seu Batman e aí então ele começa a combater a criminalidade, as pessoas gostam dele, incentivam, fala que ele é o melhor super-herói de todos, que ele pode bater de frente até com o Superman, e aí então vem uma ameaça que ele não tem a capacidade, não tem a força de combater, e aí então o público, os cidadãos de Gotham City começa a falar: nossa, esse Batman é uma fraude, ele não consegue, acabou pra ele, acabou a carreira, melhor voltar a ser só o Bruce Wayne, porque como Batman não tá arranjando nada. Sendo que ainda existem um monte de vilões, um monte de ladrões, um monte de bandidos que ele ainda é capaz de combater, que ele ainda pode fazer muito bem para Gotham City. Muitos atletas têm vivido essa realidade. O cara é elevado, as pessoas colocam expectativa, falam que ele pode ser o melhor de todos os tempos, pode ser até o número 1, pode falar que ele é o melhor, pode falar que ele é o número 1 do Brasil, só que então quando para de entregar os resultados, acabou, se aposenta, não tem mais jeito. Apenas alguns exemplos que eu trago aqui para vocês. O Kaique Pro, como eu falei, ele viveu isso na Men's Physique, e agora na Classic Physique já de forma tão precoce. Outro exemplo, o William Martins, o Lucas Coelho viveu isso um pouco, agora ele conseguiu a sua qualificação vencendo um Pro Show da Hungria e as pessoas têm voltado a acreditar nele, a botar suas expectativas. E então, entre outros diversos atletas, o Fabrício Moreira por um tempo viveu isso também. Enfim, isso é apenas um entre todos os exemplos. E que muitas pessoas não entendem é que quando a gente fala para um atleta parar, desistir, a gente está falando para ele parar de fazer aquilo que coloca dinheiro na mesa. Vocês já pararam para pensar sobre esse assunto? Que quando você fala que o Kaique Pro não tem mais jeito, ou o Ramon Dino nunca vai vencer o Sibum, nunca vai vencer o Mike Summerfield, você está literalmente falando para ele: para de viver, para de trabalhar. Para de trabalhar, para de fazer aquilo que bota dinheiro, bota comida na mesa da sua família, porque não vai ter mais jeito, sabe? Imagina você aí, Claudinho, corretor, você aí, Gustavo, engenheiro aí, tá? Enfim, alguém chega para você: você não é o melhor engenheiro do mundo, você não é o melhor contador do mundo, então para. E cara, isso nos esportes, não só no fisiculturismo, é comum, sabe? É comum, e a gente precisa lembrar que é uma profissão, que é o trabalho deles. Então, olha o quanto injusto você chegar para o William Martins, por exemplo, e eu espero que aqui não seja, ele, se por acaso ele assistir isso aqui, não entenda como uma ofensa, mas é um fato, ele sabe. Por muito tempo, muitas pessoas botavam muita expectativa dele, ele não entregou os resultados que muitas pessoas colocavam em cima dele, e aí começou a ser muito criticado. Mas não muda o fato dele ser um excelente profissional, ele vai bem no seu trabalho, ele só não é o melhor. E quantos outros não são os melhores em tudo que fazem? Tem aqueles que vão trabalhar, vão continuar e talvez um dia vão se tornar o número 1, vão se tornar o melhor, mas existe um motivo pelo qual só existe um.
é porque não é fácil. Se fosse fácil, não existiria competição. Pode sim fazer as suas críticas, você pode sim dar a sua opinião, mas você falar que o cara não tem que parar de fazer o seu trabalho, tem que parar, tem que desistir, isso é algo muito sério e as pessoas têm perdido um pouco da noção. E independente se o Kaique, estou usando aqui como a chamada para o principal assunto, mas independente se o Kaique nunca se tornar o Mr. Olímpia, mesmo que ele nunca venha vencer um Pro Show, que eu acredito que não vai ser o caso, mas mesmo que isso não aconteça, ele tem muito a agregar ainda ao seu esporte, ele tem muito a fazer e é o trabalho dele, é o que coloca a comida na mesa, é o que faz com que ele consiga manter vivendo o esporte. O que eu acho muito importante é o quê? Além do público aprender a dosar as suas expectativas, é muito importante também os atletas entender que eles são uma pequena engrenagem de uma máquina que se chama entretenimento, ou seja, as pessoas estão se entretendo com o que ele faz. Então, para eles é uma vida, é um trabalho, é o esporte que eles amam, só que para o público é o entretenimento deles. E cara, quem aqui nunca se frustrou apostando num time de futebol, apostando, eu digo, torcendo para um time de futebol, para um time de basquete? Quem aqui não assistiu as lutas do Anderson Silva e quando ele perdeu não ficou frustrado? E a torcida por ele e também a frustração quando os nossos times, os nossos atletas perdem é normal. E os atletas precisam entender como lidar com a frustração do público, de que eles não estão contra você, de que eles não querem o seu mal na maioria das vezes e que você está nessa posição porque você quis. Sabe, você quis estar nessa posição. Esse é o ônus da fama, do sucesso, de você ser conhecido. Não é o que você trabalhou para chegar a esse ponto? Então, conquiste a maturidade necessária para lidar com esse tipo de crítica, esse tipo de comentário. Mas o público, por sua vez, também precisa entender que você está falando de um ser humano, de uma pessoa que trabalha como você, que também tem as mesmas dores, que podem passar pelas mesmas dificuldades, e é muito importante a gente entender. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que eu tive de que muitas vezes nós compramos e abraçamos alguns atletas não é apenas pelo físico, mas pela personalidade, pelo carisma. E eu vejo algumas pessoas se incomodando. Nossa, mas o Kaique Pro fez isso e aquilo, enquanto tem um monte de gente melhor que ele, não tem o mesmo hype, não tem o mesmo dinheiro. E cara, muitas das vezes não é por conta do físico do Kaique, é por conta da personalidade, do seu carisma, pelo tanto que ele já motivou outras pessoas. O físico de um atleta, para muitas pessoas, é o menor das questões. O mais importante é o que motiva, o que passa, as informações que você consegue ter com esse atleta. O carisma, para muitas pessoas, trabalham o dia inteiro, chegam em casa só para assistir um vídeo ali do Kaique mostrando a sua rotina, lá no canal do Renato Cariani mostrando ali as coisas e cara, tem o seu valor, que é muito importante a gente controlar as nossas expectativas, ir com calma, não colocar expectativas injustas em cima de outras pessoas e também o atleta, né, na sua posição, aprender a lidar com todas essas críticas. E é isso, pessoal, vejo vocês na próxima, deixa aqui seu comentário, um like, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e também cupom FNO em todos os meus patrocinadores que tá aqui na descrição. Valeu, até mais!